A tarefa da exegese e a inevitável presença de pressupostos. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu continuo uma série que estou fazendo a respeito de exegese bíblica, leitura do primeiro capítulo do livro Introdução à Exegese Bíblica, de Michael Gorman. Vai ficar inclusive um link para aquisição do livro na descrição deste vídeo. E agora a gente vai tratar de um ponto que é extremamente importante. Se existe uma única Bíblia, por que os cristãos individualmente, ou as tradições cristãs, as denominações e etc., acreditam em coisas tão diversas entre si, mesmo lendo o mesmo livro, né? As pessoas não deveriam ter, assim, uma crença homogênea entre si, entre suas tradições e etc., mas não. A gente vê uma ampla gama de diferentes opiniões entre os cristãos em relação a inúmeros tópicos e temas. E por que isso acontece se a Bíblia, que é a fonte aí da doutrina, da fé, da crença e tal, é um livro só para todo mundo? Essa, inclusive, é uma das grandes perguntas do mundo religioso cristão de uma forma geral. E uma parte, pelo menos uma boa parte da resposta a esta pergunta, tem que ver com a questão assim dos pressupostos que as pessoas trazem ao ler o texto bíblico. Porque aí muitas vezes vai se procurar unicamente a confirmação de tais e tais pressupostos, de maneira que unicamente a leitura da Bíblia vai fortalecer as diferentes tradições entre si. E vai manter essas opiniões divergentes entre si. E por aí vai, né? Aí tem todo um fenômeno de interpretação de texto, todo um fenômeno de sabedoria espiritual direcionada e guiada pelo Espírito Santo, como que isso funciona, como que não funciona, como que são as questões assim na prática, para que a gente tenha essa ampla diversidade de doutrinas e opiniões dentro das igrejas, de uma forma geral. E agora a gente vai tratar um pouquinho a esse respeito, tá? O Michael Gorman, da página 38 em diante, eu vou ler até a página 41. Então, assim, ele coloca as questões que eu vou colocar aqui dentro do ambiente da exegese existencialista, a respeito da qual eu falei no meu último vídeo sobre as abordagens exegéticas, tá bom? Mas eu gostaria de dizer que esse fenômeno que ele aplica à exegese existencialista existe também em relação à exegese sincrônica e diacrônica, tá bem? Porque o fato aqui basicamente é o seguinte, ele vai dizer que existem duas formas de você abordar o texto bíblico, a partir da perspectiva da exegese, que é a primeira forma da fé e do consentimento, e a segunda forma é o que ele chama de suspeição. Ok? Então ele vai fazer algumas aplicações em relação a isto no paradigma da exegese existencialista. Então ele diz o seguinte: a abordagem existencialista mais antiga é a da exegese teológica, que está passando por uma grande renovação. Praticantes da exegese teológica leem o texto primeiramente como um veículo confiável, fonte ou testemunho da revelação e da vontade de Deus, que são discernidos especialmente em leitura comunitária e conversação. Esses intérpretes leem a Bíblia como um meio de formação religiosa, tanto de atitude quanto de comportamento, experimentando o processo exegético, em certo sentido, como um encontro com Deus. Essa abordagem pode fazer uso de qualquer dos métodos diacrônicos ou sincrônicos, ou de todos eles, mas também envolve muitas vezes a expansão dos contextos nos quais o texto é lido e os tipos de métodos utilizados. Isto ocorre porque o texto bíblico é entendido como mais do que um artefato histórico ou um trabalho literário. É visto como um texto sagrado, uma escritura. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: existem pessoas que já vão ler a Bíblia com a perspectiva que estão diante de um livro divino, no qual se deve crer e ao qual se deve obedecer. Isso é um pressuposto. Se esse pressuposto está correto ou equivocado, é uma ampla discussão. Mas o fato é que muitas pessoas vão para a Bíblia já com esse sentimento, já com essa fé, já com essa convicção, e isso molda em grande medida os resultados da sua exegese. Porque nenhuma pessoa que vai abordar a Bíblia deste prisma vai ter como conclusão da sua exegese que o autor bíblico se equivocou,
que a Bíblia está errada, que a Bíblia foi ali construída dentro de um contexto XYZ para pregar ideias XYZ, para favorecer o grupo XYZ. Tipo assim, né, uma coisa crítica histórica mesmo em relação ao assunto. Na verdade, a exegese de quem tem fé e consentimento com o texto vai estar sempre na direção de dar razão ao texto, né? Em tudo aquilo que ele diz, seja um detalhe histórico, seja uma afirmação com implicações científicas, seja uma questão, né, de uma história, de uma parábola, de um tema, de uma oração, de um hino, enfim. O fato é que o texto precisa ser, de alguma maneira, corroborado pela exegese, e a exegese só pode chegar a uma conclusão: o texto está correto, seja lá o que ele diga, né? Então isso, né, molda, em grande medida, os resultados da exegese bíblica. E aí ele fala bastante coisa aqui que eu não vou me aprofundar por questões do tempo, tá bem? E vou passar agora para o outro lado desta moeda, que é a exegese da suspeição. A gente acha que quem lê a Bíblia está procurando ali realmente a palavra de Deus, a fé, a verdade, seguir aquilo ali. Mas nem sempre é verdade. Existem muitos leitores da Bíblia que o leem, inclusive para encontrar defeito, para colocar erro, para questionar, para dizer que está errado, que é contraditório, que isso e mais aquilo, né? Então essa seria a abordagem da exegese de suspeição. Aí ele diz assim: uma abordagem muito diferente, bem mais recente, é conhecida como crítica ideológica. Os adeptos da crítica ideológica veem o texto como um testemunho das relações de poder, que podem ser prejudiciais, especialmente para certos grupos de pessoas marginalizadas. Muitas vezes eles usam métodos sociocientíficos recentemente desenvolvidos e procuram descobrir e eventualmente desarmar as relações de poder opressivo que o texto tanto menciona quanto sanciona. O texto é lido e em seguida ignorado, como um meio de declaração de ser liberto da opressão. E aqui é uma coisa interessante. Então, muitas pessoas veem na Bíblia um livro machista, um livro anticientífico, um livro que justifica a escravidão, um livro que de alguma maneira serve para a manipulação dos poderosos em relação aos pobres e desfavorecidos e etc. Tá bom? Então, quem tem essa visão a respeito da Bíblia vai para o texto para tentar encontrar esses elementos, para inclusive desautorizar esses elementos. Então, por exemplo, a Bíblia diz lá, a gente falou no último vídeo do exemplo do Sermão da Montanha. Então a Bíblia diz que se um homem olhar para uma mulher no seu coração com intenções impuras, já adulterou com ela. E aí a exegese de suspeição poderia dizer o seguinte: tá vendo como esse texto coloca o foco no homem e não na mulher? Porque esse texto é machista. Por que só o homem olha para uma mulher com desejo? Isso é uma negação do desejo feminino? E as mulheres não têm direito também de olhar e desejar? Ou não estariam pecando se olharem e desejarem aí, não agora a mulher do próximo, mas o marido da próxima? E por que é essa linguagem masculina dominando a Bíblia? E por que não chamar Deus de mulher também? E etc, e etc, e etc. Aí você percebe que esse tipo de exegese, inclusive é exegese, é a interpretação do texto, trabalha dentro de um paradigma o quê? De suspeição em relação ao texto. Não é de fé, não é de submissão, não é de crença. Olha que texto profundo, verdadeiro. Não, olha que texto que sanciona um machismo, uma escravidão, uma opressão social. E aí a gente pode fazer aí uma leitura marxista da Bíblia, uma leitura feminista da Bíblia, uma leitura homoafetiva da Bíblia. E inclusive essas são exegeses possíveis aí que existem por aí, entre grupos, né, minoritários de uma forma geral, se busca sim esse tipo de exegese por aí. Então isso é uma coisa interessante da gente perceber. Então é possível a gente abordar o texto bíblico de uma forma
crente ou de uma forma descrente, e ambos os grupos fazem exegese, tá bom? Exegese não é um privilégio de quem crê. A exegese é uma tarefa de todo mundo que interpreta. Interprete bem ou interprete mal, interprete de acordo com a nossa visão ou não com a nossa visão. Tudo é exegese. Ainda que, naturalmente, existam pessoas que fazem exegese de uma forma mais profunda, mais científica, mais bem embasada do que outras dentro das amplas tradições. Inclusive, é interessante, pode existir um teólogo defensor do homossexualismo mais profundo exegeticamente falando do que um defensor de que a Bíblia condena o homossexualismo, por exemplo, que seja um exegeta displicente, não muito bem embasado e etc. Entendeu? Então isso tudo também é interessante a gente perceber, abordagens, né, mais acadêmicas ou menos acadêmicas, mais bem embasadas, menos bem embasadas, e em inúmeras, né, realidades e métodos exegéticos, hermenêuticos e etc. Então é legal você ter este panorama para você perceber que o mundo da exegese bíblica é um mundo complexo e profundo, tá? Que pode ser subcategorizado de inúmeras formas, em inúmeras direções, para a gente também poder se situar dentro desse mundo da exegese da melhor forma possível como exegetas que também somos. E aí o único ponto é o seguinte, a gente se preparar para sermos os melhores exegetas possíveis do texto bíblico, de acordo com as nossas convicções particulares, ou inclusive abertos para a modificação das nossas convicções particulares a partir da exegese bíblica, no caso aí de nós que trabalhamos o texto dentro de um paradigma da fé, do consentimento, buscando enxergar o sentido e a razão no texto, como realmente quem crê nele como inspiração divina e palavra de Deus. Claro que as pessoas não são obrigadas a trabalhar a Bíblia neste mesmo paradigma, e nós que trabalhamos nesse paradigma temos que ter essa sensibilidade e aprender a dialogar com essas pessoas, teólogos ateus, que seriam inclusive talvez em algum momento ateólogos, vão também negar a teologia e etc. E vão tentar de alguma maneira argumentar linguisticamente, contextualmente, literariamente para trabalhar inúmeros, né, questionamentos que eles têm e dúvidas que eles têm e negação das realidades bíblicas que eles têm, e a gente tem que estar preparado para esse diálogo de alto nível, que é inclusive um dos propósitos de eu estar trazendo esse tipo de assunto para vocês, tá bom? Que vocês, que a maioria provavelmente que assistem o meu canal são pessoas crentes na palavra de Deus, que a gente esteja preparado para entrar dentro desse mundo da exegese, conhecendo aí a complexidade das discussões exegéticas, tá bem? Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se o Senhor quiser.